para dar um informe. Antes, lembrar, nós temos segundo turno nas eleições para prefeituras municipais, se não me falha a memória, em 7 municípios do nosso estado do Rio de Janeiro. E é apenas uma lembrança, é apenas um registro, senhor presidente. Eu estava lendo ainda há pouco uma nota técnica muito importante da Federação Nacional dos Engenheiros, falando sobre a problemática dos transportes, no Brasil como um todo, dos transportes e da questão do trânsito. E falando do papel fundamental das prefeituras municipais, não apenas pelo seu papel como poder concedente, fiscalizador dos transportes dentro dos municípios, mas também pelo papel de liderança que o prefeito exerce ou deve exercer na população do seu município, para o enfrentamento de outras questões, como a questão dos próprios transportes intermunicipais. Eu fico triste, senhor presidente, que assisto, acompanho o processo de eleições e vejo essa preocupação com a problemática dos transportes muito pouco presente no debate, inclusive de prefeituras de municípios que sofrem fortemente com a problemática dos transportes. Eu não vou me cansar de repetir aqui que é um absurdo, é um escândalo, é um crime o que acontece cotidianamente no nosso estado, em municípios da Baixada Fluminense, em municípios, aqui no município do Rio de Janeiro, em municípios próximos como São Gonçalo e Niterói, em que nem a legislação é respeitada. Não me canso de repetir que a gratuidade dos idosos, das pessoas portadoras de necessidade especial, dos estudantes da rede pública é solenemente desrespeitada, é burlada com uma série de artifícios. Um deles é o uso cada vez maior dos chamados ônibus de uma porta. Agora tem até micrão, ônibus grande de uma porta só, e o objetivo da porta única é simplesmente burlar as gratuidades. E esse debate eu sinceramente não vejo presente nem nas ruas, nem na televisão, nem nos materiais de campanha, em prefeituras que sofrem enormemente esse problema. Continue dizendo que em São Gonçalo, por exemplo, a nossa luta permanece. Foi obtido um avanço importante quando a prefeita de São Gonçalo enviou para a Câmara de Vereadores, a Câmara, depois de muita pressão, acabou pressionando, e aí nós conseguimos um avanço que foi os ônibus de uma porta, que passaram a respeitar a gratuidade dos idosos, mas continua excluindo as chamadas pessoas portadoras de necessidades especiais e os estudantes da rede pública. Eu gostaria de ver esse tema tratado agora no debate do segundo turno. Repito, que não são quaisquer prefeituras, são as prefeituras de maior contingente populacional, são 7 municípios extremamente importantes e esse debate está pouco presente. Mas ainda, senhor presidente, para dar o informe que nós pretendemos, com o fim do primeiro turno, acelerar ainda mais o trabalho da Comissão Especial sobre as Barcas, um trabalho que está focado principalmente na Lei 6138, deputado Conte, que daqui a 1 mês e meio, 2 meses, completa 1 ano que foi sancionada. Completa 1 ano que foi sancionada e a auditoria que estava lá prevista para ser publicizada, para ser apresentada à população 120 dias depois, até hoje não foi concluída. Então, já que nós pretendemos acelerar esse trabalho, recebemos um e-mail do professor Carlos Nassi, da COP da UFRJ, marcando uma nova data para vir participar de audiência pública, porque é a COP que foi contratada pelo governo do Estado para fazer a auditoria. Nós até hoje, além de o prazo ter sido há muito tempo esgotado, temos dúvida se a abrangência da auditoria é a abrangência prevista na Lei 6138. Já houve uma data marcada pela COP, depois na véspera eles acabaram desmarcando, mas agora foi agendada uma nova data, que é a primeira terça-feira de novembro,
e nós estamos na expectativa de que finalmente seja respeitado. Mas também, senhor presidente, para dizer que no início da semana que vem, a comissão terá um encontro, nós vamos lá dialogar com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Jonas Lopes, por uma tese que foi abraçada consensualmente pelos 5 integrantes da comissão. Uma coisa que eu sempre achei ruim, sempre achei estranha, sempre achei nociva ao interesse público, que é que a concessionária de barcas, embora seja concessionária de um serviço público, não é alcançada pela fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Sei que muita gente, inclusive no interior do Tribunal de Contas, discorda, mas o argumento é de que eles não operam com dinheiro público, de que vivem com a receita das passagens. Mas agora esse argumento acabou, senhor presidente. A concessionária de barcas é subsidiada pelo governo do Estado, grande parte das tarifas do pessoal que usa o bilhete único é coberta pelo Tesouro Estadual, é paga pelo poder concedente, então é dinheiro público. E se não bastasse isso, agora, aprovado aqui pela Casa, o Estado vai injetar mais de 300 milhões de reais no serviço de barcas para reformar as estações aqui da Praça 15 e de Araribóia e Niterói e para comprar 9 embarcações novas, repito, com dinheiro público. O Estado está se endividando junto ao Banco do Brasil. Então, o argumento de que não havia dinheiro público envolvido, deputado Iranildo Campos, acabou, deixou de existir. Então, na nossa leitura, no nosso entendimento, é urgente que seja mudado o procedimento histórico e que o Tribunal de Contas, a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, passe a alcançar a concessionária de barcas, já que ela opera utilizando recursos do povo do Rio de Janeiro, utilizando recursos públicos. E nós vamos lá na segunda-feira levar essa tese, conversar com o presidente do Tribunal de Contas. Por último, senhor presidente, Vossa Excelência sabe que uma luta também da comissão, que é uma luta, aliás, uma preocupação com todas as questões, com todos os modais de transporte, é a luta para que o idoso, para que a mulher gestante, para que o cidadão portador de algum tipo de deficiência física, de limitação física, que reduza a sua mobilidade, possa também embarcar, desembarcar, viajar nas barcas, sem ter o risco de um acidente, sem ficar, às vezes, esperando para poder desembarcar da ajuda de um tripulante ou de ajuda de um outro passageiro. Há elementos, há recursos para melhorar a mobilidade nos vários modais de transporte, mas no caso aqui estamos discutindo a questão das barcas, e esse é um debate também que nós vamos acelerar no seio da comissão. Vamos retomar as visitas que víamos fazendo. Já viajamos lá da Ilha do Governador até a Praça 15, olhando a situação do terminal lá de Cocotá, olhando a situação da embarcação que atende a linha da Ilha do Governador. Já fizemos a mesma viagem de Niterói até o Rio de Janeiro. Pretendemos olhar mais detidamente o terminal. Algumas medidas paliativas já vêm sendo tomadas pela nova administração de barcas, mas está sendo inclusive positivo, senhor presidente, que nós chamamos representantes de pessoas portadoras de deficiência, inclusive o senhor Luiz Cláudio Pontes, que é cadeirante, que é uma liderança desse movimento, para ele acompanhar as vistorias, para ele, como uma pessoa que é usuário de barcas e vive esse drama, poder inclusive nos alertar, nos apontar as questões que podem ser corrigidas para melhorar o acesso, para melhorar a mobilidade. E ele mesmo disse que uma das grandes bandeiras das pessoas portadoras de necessidade especial é que elas possam se movimentar, embarcar e desembarcar de forma independente, sem precisar ficar esperando a ajuda de alguém. Então nós vamos retomar essa visita, vamos retomar essa batalha, porque eu reafirmo aqui, senhor presidente, não há qualquer projeto na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que esteja completo, no sentido de ser um projeto de garantir a cidadania a todos os fluminenses, se não houver um foco
privilegiado, um foco mais acentuado, mais diretamente apontado para a problemática do trânsito e dos transportes. Então, em defesa dos usuários dos transportes, especialmente no caso dos usuários de barcas, nós vamos retomar aí com todo vigor o trabalho da Comissão Especial das Barcas. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Grato pela sua paciência e pela sua fidalguia.